e senhores vereadores, público presente, presidente da mesa, telespectador da TV Câmara, se tá... O sinal está saindo lá em Serra Negra. Será que o sinal da TV Câmara está saindo lá em Serra Negra? Gostaria de saber. Não está saindo? Não sai? Né? Mas muito bem. Eu fiz uma missão, faltei nesse plenário por 2 vezes. Estava lá a serviço no Congresso dos Municípios, lá em Serra Negra. Mas em virtude de eu estar usando uma ferramenta que não condiz com os atos públicos, quando você está com o megafone, você está ali vendo como um traidor, vendo-se como um elemento fora de órbita. Mas eu estava lá em Serra Negra, representando Campinas, a minha cidade. E eu estava usando o megafone, comprei lá um megafone. Eu vou testar, vou ver se está bom. Comprei esse megafone lá em Porto Alegre, quando eu estava lá participando do Fórum Social Mundial. Quando eu estava lá, participando do Fórum Social Mundial, lá em Porto Alegre, representando também Campinas, lá no Fórum Social Mundial. E o que eu falei no Fórum Social Mundial, também falei lá no Congresso dos Municípios, lá em Serra Negra, Estado de São Paulo. Olha só a palavra de ordem que eu estava usando ao megafone. Perceba bem, analise bem, faça uma reflexão. Olha só. Participe efetivamente do processo político democrático, analisando, questionando as inviabilidades governamentais. Analise e questione todos aqueles que têm pretensões de lhe representar no executivo ou no legislativo, pelo fato de nós estamos em um ano eleitoral. Agora eu pergunto ao cidadão de mente sã, será que esta palavra estava agredindo alguém? Será que estava subestimando alguém? Será que esta palavra de ordem estava lá melindrando aquele evento? Muito pelo contrário, estava enaltecendo aquele evento. Mas eu fiz uma reflexão, usando de bom senso. Aqueles caras que estavam dirigindo aquele movimento não são políticos, não têm ideologia política, são os verdadeiros babacas do sistema. São os verdadeiros babacas do sistema. Porque como é que você está num ato público, convidado por outro município para você participar, e você usa em palavra de ordem, orientando, politizando os presentes. Aí você não é convidado, não. Eu não fui convidado, não. Eu fui simplesmente espancado. Espancado! Naquele evento. Está aqui, ó. Aqui é minha perna, como é que está? Está vendo aqui, ó? Eu fui espancado! Para mostrar melhor a perna, é aqui, ó. Aqui, ó. Estou mostrando a perna. Mas não é só isso, não. É o desrespeito ao parlamentar. É o desrespeito à minha cidade.
que eu represento, amolongado pela justiça eleitoral. Amolongado pela justiça eleitoral. Agora, os senhores vejam bem a falta de ética, a falta de compreensão política, quando organizadores da democracia agem desta maneira. É incontestavelmente lamentável, gente. Agora, se eu estivesse num país sério, se eu estivesse num país de hombridade, se eu estivesse num país que não são os vendelões de nossa pátria, você sabe o que iria acontecer lá? Todos os vereadores que estavam lá ficariam em silêncio e faziam um ato público em protesto contra aquela inviabilidade que aconteceu com aquele parlamentar, com aquele vereador. Se aqui tivesse pessoas para defender a democracia, mas aqui tem um bando de oportunistas. Não é a nossa casa, não. Não é a nossa casa, não. Eu falei no país. Eu não falei na minha casa, não. Bando de covardes. Porque lá era uma hora deles pegar e levantar. O que está acontecendo com o parlamentar? Representando a sua cidade aqui no nosso movimento. Vamos levantar a bandeira. O que está acontecendo? O que ele está fazendo para prejudicar nós? Muito pelo contrário, ele está abrindo uma consciência política em busca dos direitos constitucionais. Mas você sabe o que é isso, gente? É porque nós, brasileiros, infelizmente, nós não temos discernimento político, gente. Nós não sofremos de uma guerra, nós não sofremos de fome, nós temos fartura absoluto. Nós temos tudo que é de bom. Então, ninguém se preocupa em zelar pela soberania e a dignidade política deste país. Você quer um exemplo? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele assumiu a presidência da República, eu estava lá presente. No dia eu estava lá presente. E usei essas mesmas palavras. Participe efetivamente do processo político democrático, analisando, questionando as inviabilidades governamentais. E não fui amolestado. Por quê? Porque lá tem pessoas politizadas. Tem pessoas que têm consciência política. Não pense em cabaré. Aquela atitude que tomou aquele secretário de turismo lá de Serra Negra foi de uma pobreza absoluta. Ele simplesmente deixou a sua cidade à lama quando se trata de política e a abertura de uma democracia fiel em busca dos nossos direitos constitucionais. Muito obrigado. Me desculpe aos senhores, mas isso aqui não é um desabafo, não. É uma denúncia. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem.